César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos. É uma alegria, é um prazer poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, nesse tempo tão especial, nesse tempo de propósito aqui da igreja IEQ do Morumbi. E eu me sinto muito honrado e feliz pelo privilégio que o Senhor me concede de voltar mais uma vez aqui a essa casa. Louvar a Deus pela vida do pastor César, como ele disse, um amigo, um companheiro, sempre tem nos ajudado, nos apoiado, e por onde eu passo, eu testemunho daquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Meu pedido é que o Senhor faça vocês crescerem, mas não perder a essência da igreja que vocês já são. Eu acho que esse é o segredo de Deus para essa casa. Que vocês cresçam, mas mantenham o coração que Deus tem dado a vocês. Tenho certeza que se essa for a plataforma, o crescimento ele é algo muito natural, até porque ele é um desejo do Senhor. O Senhor quer que a sua casa se encha, mas o Senhor não quer que o crescimento deforme a nossa essência. A ideia de Cristo sempre foi essa: você pode atingir maturidade sem perder o coração de uma criança. Até porque o reino de Deus é compartilhado com gente cujo coração é igual ao de uma criança. Então nós precisamos ser grandes, maduros, expandirmos, mas manter o nosso coração e a nossa essência de alguém muito simples, que tudo que deseja é servir a Jesus com fidelidade e integridade. E é isso que a gente sente aqui, é isso que a gente vivencia aqui nessa casa. E certamente, eu sei que o culto está sendo transmitido, mas os irmãos assembleanos, da qual eu sou parte, me perdoem, mas se eu morasse aqui em Piracicaba, minha igreja é o Morumbi, né? E aqui é Morumbi. Então, se Jesus me quer na Assembleia, não me traga para Piracicaba. Mas é uma alegria, gente. Deus abençoe vocês. Hoje eu estou com meu irmão do meio. Ele não tinha vindo aqui ainda, veio só o mais novo. E eu sou natural aqui de perto, Limeira. E aí estava voltando de Imperatriz, no Maranhão. E aí passando por aqui, deu certo de conciliar essa estada aqui. E foi muito bom. Deus abençoe. Ontem conheci o pastor Rodrigo através da indicação do pastor César. E hoje aqui com o pessoal da família Morumbi. E amanhã já volto para casa, rever família. E ore por mim, ore pela minha casa, tá? Eu pedi autorização ao pastor César e ele disse que podia. Ali na saída nós teremos alguns materiais ali que você que já conhece sabe do propósito missionário que tudo isso tem. Tem ali alguns comentários bíblicos expositivos de alguns livros da Bíblia Sagrada, comentados pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que é uma sumidade, que é uma referência. E eu tenho ali alguns livros comentados da Bíblia, texto por texto. Tem uma Bíblia King James, que é um lançamento. Irmão, aquela Bíblia de expulsar demônio. Muito. É uma Bíblia absurda. Deve ter uns 2 quilos e pouco de Bíblia, só pode. Hoje é uma das Bíblias mais completas e numa parceria com a editora está um preço muito legal. E o meu livro, O Fator Nazireu, A Vida de Sansão, tem pouca coisa, porque, como eu disse, eu estou vindo de viagem aí, mas o que tem ali você semeia e será abençoado, tenho certeza disso, e também nos abençoe. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 3. Quero ler com você a partir do verso 13. Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 3, a partir do verso 13. O texto é conhecido. Se você frequenta a igreja já tem algum tempo, certamente em algum momento você já passou por esse texto. Ele é um texto muito falado, muito comentado. E ele diz o seguinte, capítulo 3 do Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo 3, verso 13. Diz assim:
Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: já que tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: já que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos ele sustentará, para que nunca tropeces com o seu pé em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você pode dizer amém? Aleluia. Me arruma o telefone, porque a igreja não tem horário posto aqui. E isso é uma das coisas que mais me fascina nessa igreja, né? O pastor não põe o relógio. E aí, irmão, para pregador da quadrangular é a coisa mais simples do mundo, porque vocês estão organizados, que vocês não erram nem o horário. Agora a gente que é da Assembleia, irmão, não brinca, porque da meia-noite a gente está aqui dentro ainda. Irmãos, esse texto, ele é parte de um momento de transição na vida de Jesus. Cristo está deixando a sua vida de anonimato e ele está migrando para um plano de manifestação daquilo que realmente ele era entre os homens, o Filho de Deus. Todavia, essa manifestação, ela demora cerca de 30 anos para acontecer. O Deus encarnado, o Verbo que agora se faz carne, durante 30 anos ele vive vida comum. Mas é a partir desse texto que Cristo vai se revelar como verdadeiramente Filho de Deus. E para que isso aconteça, ele vai passar por um marco que nós percebemos ao longo das Escrituras como necessário. Era importante que Cristo passasse por esse momento de ruptura entre a vida comum e a fase de manifestação da sua divindade. E ele vai fazer isso em contato com um homem que já está caminhando à margem da religiosidade vigente naquele tempo. João Batista é alguém que desenvolveu seu ministério no deserto. Ele tem não somente uma mensagem diferente, ele tem todo um comportamento, um estereótipo diferente. E no deserto, ele está exercendo como profeta de Deus a sua última atividade, que é preparar o caminho para a chegada do Messias. O ministério profético se encerra em João Batista e a partir dele nós temos apenas o dom da profecia. O ministério profético se encerra nesse homem que está no Jordão, fazendo todo esse trabalho, preparando o caminho para a chegada de Cristo. E a Bíblia diz que aos 30 anos de idade, Jesus então vai descer ao Jordão, aonde João está. E a Bíblia diz que João ele prega uma mensagem de arrependimento. E todos aqueles que concordam com essa mensagem e que dizem sim para essa mensagem, passam então por um batismo, que é denominado batismo de arrependimento. E não somente
passam pelo batismo. A partir desse ato público, eles passam a compor o ministério de João Batista como discípulos de João Batista. Nesse tempo existe uma cultura naquela região da Palestina que é homens mestres fazendo discípulos. E nesse tempo nós temos então João, que está pregando, que está ensinando e que está batizando, e todo mundo passa a ser então, depois do batismo de João, discípulo desse homem. E a Bíblia diz que Jesus chega e ele para meio que na fila dos que vão se batizar. É uma cena muito interessante, porque quando João percebe que Jesus está ali, João sabe quem ele é. E João então olha para eles assim: não é lícito que eu batize você. Faz o seguinte, assume o meu lugar, toma agora a minha igreja, a partir de agora você é o dono disso tudo. Eu não posso fazer isso. Jesus tem que argumentar com João. E Jesus diz a ele: fica tranquilo, João, é necessário que eu passe por isso. Faz o seguinte, me batiza. Pode me batizar. Aí João é convencido por Jesus. E a Bíblia diz que João então batiza Jesus. E quando ele sai das águas, o Espírito repousa sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. E se isso já não fosse magnífico, a Bíblia diz que uma voz dos céus começa a dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A Bíblia diz que depois dessa cena maravilhosa, Jesus vai ser conduzido ao deserto e vai ser tentado pelo diabo. 3 níveis de tentação que vão culminar com a aprovação de Cristo. E é sobre esse texto que Deus quer falar com a gente nessa noite. Amém? A primeira verdade que Deus quer compartilhar com a gente nesta noite é que existem momentos na vida que eu preciso entender os processos dialéticos de Deus para a minha vida. Todo escolhido de Deus precisa experimentar na sua caminhada a possibilidade de frequentar Jordão e deserto. A vida de um verdadeiro cristão, ela será marcada ao longo da sua trajetória, não por um processo linear, mas por um processo de altos e baixos. Isso é extremamente possível e é também extremamente necessário para nós. O texto vai dizer para mim de maneira clara que Cristo vai ao Jordão para ser batizado por João. Como eu disse a você, é um marco na vida de Cristo. E ao chegar no Jordão, ele vai vivenciar a maior experiência sobrenatural que até então ele ainda não tinha vivenciado. Porque no Jordão, Cristo chega de maneira muito tranquila, muito pacífica, sem alardes, sem manifestações. É apenas João quem o conhece. E João, ao vê-lo, vai tentar promovê-lo dentro do contexto do Jordão. Mas Cristo vai dizer a ele: não é necessário. Você não precisa fazer por mim aquilo que eu sei que no céu já está pronto. João, você não precisa mover as estruturas que estão nas suas mãos para que eu receba aquilo que o Pai já tem preparado. Jesus entende que quando nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo, a gente não precisa ter a preocupação de se submeter a um processo que aparentemente diminui a gente. Entenda isso. Quem olha Cristo no Jordão entende que ele é mais um pecador que está sendo batizado. Quem olha Cristo no Jordão entende que ele é mais um discípulo de João. Quem olha Jesus no Jordão, olha para ele e diz assim: é mais um que precisava ouvir essa mensagem e consertar a vida. Mas ali está um homem que sabe: eu vim do Pai, estou voltando para o Pai, e eu preciso me submeter a um processo como esse. Escute isso: quem sabe de onde vem e para onde vai pode ser menos em algum momento da caminhada. A Bíblia vai dizer que então Jesus se submete a isso, e quando ele termina de ser batizado, ele não precisa pedir nada, ele não precisa falar nada. O Espírito Santo desce sobre ele como um selo de capacitação para que ele, em forma humana, viva a vontade de Deus.
E se isso não fosse bastante, como eu já mencionei a você, a voz do Pai brada naquele lugar. E a voz do Pai é essa: você é meu filho amado, e eu tenho prazer na sua vida. Sabe o que mais me alegra? É que se você fizer uma análise histórica de Cristo nesses 30 anos, Ele não tem um feito extraordinário, Ele não produziu um sermão elaborado, Ele não tem milagres atribuídos a Ele, não. Ele é um sujeito comum que em 30 anos de vida não fez nada especial. Mas o Pai, quando vai falar dele, diz: Ele é meu filho amado. Ele é meu filho amado. E você pergunta: o que é que Ele fez para o Senhor amar? Nada. Ele é meu filho amado. Permita-me abrir esse parênteses e mexer com o teu coração. Há muita gente que acredita amor do Pai à produtividade. Existe uma geração de crente trabalhando a partir do conceito da meritocracia. Acha que Deus o ama por aquilo que Ele produz. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus quisesse uma geração de produtores, Ele não abria a igreja e chamava de família, Ele abria uma empresa e chamava você de funcionário. Mas como Deus nunca precisou do nosso serviço, Ele abriu uma família e Ele disse: vou enxertar você nela, e não vou chamar você de funcionário, vou chamar você de filho, filho amado do Pai. Oh, glória! Aleluia! E muitas vezes isso deprime a gente. Olha para esse irmão do teu lado com muito cuidado, não tira a máscara. Eu sei que você está respeitando todos os protocolos, mas diga para ele, isso vai deprimi-lo, mas é rápido, passa. Diga para ele assim: Deus não precisa de você. Deprime, não deprime isso? E às vezes você pergunta: pastor, Deus não precisa de mim? Não precisa. Deus não precisa de nada. E tem gente que diz assim: Deus não precisa de nada porque já tem tudo. Isso é um conceito errado. Porque a ideia de que um Deus não precisa de algo porque já tem muito atesta a sua necessidade suprida. Quando você olha para o pastor César, você diz assim: pastor César não precisa de cabelo porque ele já tem muito. Então a ideia não é que ele não precisa de nada, é que ele já tem a necessidade suprida. Ele tem a necessidade, foi suprida, ele não precisa de mais. Agora, quando você olha para Deus, você não está falando de um Deus que tem necessidade, você está falando de um Deus autossuficiente. Um Deus que em si mesmo é suficiente para viver sem nada, sem ninguém, sem nenhum problema. Aí eu pergunto para você: um Deus que não precisa de nada, decidiu criar a mim e a você. E o melhor, decidiu chamar a gente para trabalhar com Ele. Pastor, se Deus não precisa de mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou te explicar rapidinho. Se eu nunca te expliquei isso de forma tão simples, quero fazer isso hoje. Alguém aqui já chamou um filho pequeno? Sabe aquele pai raiz que lava carro ainda no quintal da casa? Alguém já fez isso aqui? Levou o filho pequeno para fazer junto? Quem já fez isso aqui? Ok. Mãe, tem mãe aqui hoje? Tem mãe? Qual mãe aqui já levou filho pequeno para lavar louça junto? Quem já fez isso? Oh, deixa eu perguntar para você, pai, e para você, mãe. Abra o coração e seja sincero. Quando você chamou esse filho para lavar carro ou para lavar louça, esse filho ajuda ou atrapalha? Ajuda ou atrapalha? Atrapalha. E deixa eu dizer, quando você chamou ele para lavar o carro ou lavar a louça com você, você sabia que ele ia atrapalhar, sim ou não? Pergunto mais, quando você chamou esse seu filho para lavar carro ou lavar a louça, você podia fazer esse trabalho sozinho, sim ou não? E por que você chamou ele? Eu tive essa experiência. Chamei meu filho menor para lavar carro comigo. Quando ele chegou, o carro era meu, todos os materiais estavam arrumados, tudo que tinha ali eu que arrumei. Eu disse para ele: você só precisa lavar essa porta aqui com o pai. Ele começou a lavar e daqui a pouco ele já se distraiu. Começou a soprar espuma, começou a jogar a esponja para cima.
E eu do lado aqui lavando todo o carro, dizendo: filho, vai manchar a porta, lava rapidinho essa porta. Aí ele: tá bom, pai. Ele voltou no paralama. O que é que eu fiz, irmão? Dei a volta no carro lavando, cheguei aonde ele estava, lavei tudo que ele não conseguiu lavar, enxaguei o carro, guardei tudo, e quando nós entramos em casa, ele encontrou minha esposa e disse: ajudei o pai a lavar o carro. Deus veio falar com você hoje. Você é o filho que eu chamei para lavar carro comigo. Quando Deus chamou a minha vida e a sua vida, Ele não precisava da gente. Ele faria sem a gente, faria melhor. A gente não daria os problemas que daria a Ele se Ele fizesse sozinho. E outra, quando a gente começa a fazer, dá tudo errado, Ele vem atrás, vem consertando tudo, vem arrumando tudo. E outra, quando a gente chega aqui, a gente ainda diz: eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Não, você não está fazendo nada. A igreja já era dele, o povo já era dele, a palavra já era dele, o louvor já era ele, tudo aqui é dele. Ele preparou tudo isso aqui. Ele só chamou você por uma coisa: Ele é pai e quer ter uma vida de relacionamento com você. Você é filho amado de Deus. Há uma presença tão gloriosa de Jesus aqui. Há uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo dentro dessa casa hoje. Você é filho amado de Deus. Filho de um pai que te ama. E Ele veio dizer para você hoje: você é meu filho amado. E você precisa viver essa experiência de filho amado. Só que deixa eu lhe dizer, se eu e você pudéssemos escolher, a gente jamais mudaria de cenário, a gente jamais mudaria de contexto, a gente permaneceria no Jordão para sempre, porque no Jordão é a fase que você recebe, apesar da sua passividade. Jesus não pede, Jesus não ora, Jesus não busca, mas o Espírito vem, o Pai fala, é tudo maravilhoso. Só que a Bíblia vai dizer para nós que o mesmo Espírito que desce no Jordão, a mesma voz do Pai que fala no Jordão, é também o mesmo movimento divino que pega esse filho e vai levá-lo para o deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você: o poder e o milagre que você tanto espera vai se revelar muitas vezes no cenário que você não desejava. Então o teu conhecimento do poder e do milagre vai também passar muitas vezes por um cenário que você não escolheria. Mas lembre-se, todo cenário para um filho de Deus é pedagógico. Se no Jordão você aprende que você é um filho amado de Deus, no deserto você vai comprovar isso através da tua fidelidade ao Senhor. Aleluia! Entenda isso. A Bíblia diz que Jesus sai do Jordão e vai para o deserto, conduzido pelo Pai. E quando ele chega no deserto, a primeira coisa que ele faz é passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Eu não sei você, mas passar um período como esse de jejum e oração me dá a sensação de que a gente atinge o que nós poderíamos chamar de ápice espiritual. Às vezes eu consigo fazer alguns dias de jejum e oração e eu me sinto tão mais poderoso, irmão. Às vezes eu chego em casa e até penso: nossa, minha esposa não vai aguentar tanta unção. Às vezes até, eu já fiz essa oração, confesso a você, abro o coração com você. Eu já fiz até essa oração no tempo que eu era um obreiro mais novo, mais inexperiente. Eu dizia: Senhor, o Senhor podia mandar um demônio só para eu testar o poder. Sim, um demoninho, só um demoninho. Senhor, eu estou achando que eu estou tão poderoso que eu vou expulsar no mute. Sem palavras. Agora eu fico imaginando você passar 40 dias e 40 noites orando, jejuando, irmão. Só que a Bíblia diz uma coisa: depois de 40 dias de jejum e oração, a primeira coisa que Cristo tem não é a sensação de ser poderoso, é a sensação de ser frágil. A Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, o que ele tem é fome, não poder. Deixa eu dizer uma coisa para você: nesse processo de vivenciar poder e milagre de Deus,
você automaticamente precisa passar pela experiência de sentir fome no auge da sua busca espiritual. E todo crente precisa ter esse aprendizado na vida, sabe por quê? A tendência de todo ser humano é buscar ser como Deus. Guarde isso, isso é semente abraâmica, isso é origem no Gênesis, e isso nos acompanha em todo o tempo. Todo ser humano quer ser Deus. Essa semente foi implantada no homem através da serpente no Éden e nos acompanha para sempre. Sabe qual é a vontade de todo ser humano? Viver do jeito que bem entender e Deus dar a ele tudo que ele quiser, ou ele poder fazer do jeito que ele bem entender. Essa é a vontade dessa estrutura caída. E sabe por que Deus muitas vezes te submete a um deserto? Não é só para você conhecer poder e milagre, é para você conhecer o quanto a sua estrutura é debilitada. Você pode orar, você pode consagrar, você pode buscar, você pode ficar uma semana aqui dentro dessa igreja sendo ministrado, mas tem uma coisa, uma hora a sua carne vai gritar. E sabe por que isso acontece? Para você entender, eu ainda sou dependente da graça de Deus. Eu não virei super-homem, eu não virei super-crente, eu ainda sou gente. Deus não tem problema com essa dificuldade. Só que escute, todas as vezes que você se fragiliza no deserto, você vai passar por uma das experiências mais traumáticas da fé. Porque no deserto, onde você se fragiliza, a Bíblia diz que Deus se cala, mas o diabo fala. Você precisa entender isso de maneira muito simples. Quando você se fragilizar, o diabo sempre aparece. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Se você olhar para esse texto com cuidado e entender que nós pentecostais cremos numa estrutura que a gente chama de tricotômica, o homem é formado de espírito, alma e corpo, você vai perceber que Cristo não tem o espírito fragilizado e nem tem a alma fragilizada. O que se fragiliza nesse momento é o seu corpo, o seu físico, é o soma, é a sua estrutura carnal que tem fome, e é nessa hora que o diabo chega e se apresenta. Deixa eu lhe dizer, todas as vezes que você está sendo provado no deserto e vai conhecer milagre e poder de Deus, você vai passar também por esse processo de tentação, onde sua carne está frágil e o diabo chega. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando o diabo chega, ele não chega apenas para dizer que é diabo, ele chega com a ideologia dele. E qual é a ideologia de Satanás? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A ideologia do diabo não é questionar seu desejo, ele sabe que você tem fome. A ideologia do diabo não é dizer para você, será que você está com fome? Não, ele sabe que você está. A ideologia do diabo é questionar a sua filiação ou a sua certeza de filiação. Tem crente que entrou aqui hoje e ele está vivendo um dos piores cenários da vida. Toda manhã você muitas vezes acorda e diz, Deus, até quando? Até quando vai isso? Participa de um culto e pergunta, até quando vai isso? Sabe qual é uma das perguntas que rondam a sua mente? A pergunta, será que você é filho de Deus ainda? Será que você ainda tem um pai amoroso como diz que tem? Será que o teu pai ainda está contigo nessa caminhada? Porque se você fosse filho de Deus, você não estaria nessa provação. Agora deixa eu lhe dizer, para um crente de verdade, o que importa não é o cenário em que ele está na vida. Para um crente de verdade é saber de verdade quem mandou ele para esse cenário. Eu vim aqui dizer para você hoje, você vai conhecer poder e milagre no lugar que Deus colocou você para viver. Você nunca vai conhecer poder e milagre no lugar onde Deus não escolheu você estar. Deus só pode revelar poder e milagre no lugar aonde Ele determinou para a sua vida. Então o propósito de Deus está atrelado com o derramamento do seu poder e do seu milagre. E o diabo pergunta, você é filho de Deus ainda? Vamos ser sinceros, vamos abrir o confessionário? Quem aqui no auge da dor já fez aquela oração? Senhor, se tiver algum pecado, me fala. Quem aqui nunca fez essa oração? Senhor, me mostra, eu corrijo, eu peço perdão. É minha cunhada, Senhor, eu falo com ela. Senhor, é meu chefe, eu peço perdão para ele, mas me mostra o que é que está acontecendo. Porque todo crente no auge da sua aprovação escuta a voz do diabo dizendo, onde está teu pai? Quem é você? Só que pior do que isso, o diabo chega e diz assim, se você é filho de Deus, prova, transforma essa pedra em pão. Aí eu pergunto para você, tem algum problema comer pão, sim ou não? Tem algum problema comer pão, sim ou não? Não. O problema não é comer pão, o problema é a origem do pão que você come. Se você comer pão a partir de uma provisão divina, não há problema algum. O problema é quando você decide comer pão a partir de uma orientação diabólica. E o pior, o pão que Deus envia é o pão que Ele mesmo traz. Agora, o pão que o diabo sugere é aquele que você mete a mão para fazer.
Olha o que o diabo diz para Jesus: pegue seu poder e transforme você, essa pedra, em pão. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Eu quero que você transforme aquilo que tem característica de durabilidade em algo que tenha característica de passagem. Escute isso: pedra não mata a fome de ninguém, pedra não satisfaz desejo da carne de ninguém, mas a pedra tem uma característica: ela dura muito tempo. Pastor, e o pão satisfaz o desejo da carne, mata a fome, mas comer o pão hoje, amanhã tem fome de novo. Jesus veio dizer: no auge da tua crise, da tua dor, não é poder e milagre transformar a pedra em pão. No auge da sua dor e da sua necessidade, milagre é você continuar com fome, dizendo: eu vivo da palavra que o Pai me liberou, eu não quero ceder à tentação. Pastor, na minha vida, o que é pedra? Vamos abrir o confessionário aqui. Você sentiu a presença de Deus hoje nesse culto? A gente louvou aqui hoje que a provação, o Coliseu não parou a igreja, né? A gente cantou isso aqui. A gente cantou que pela fé a gente pode viver milagre. Aí eu pergunto para você: tem gente que vai sair daqui depois de cantar tudo isso, sentir tudo que sentiu, e o problema ainda está lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sua alma está abastecida. Isso é pedra. Você pode não ter mais dinheiro no banco, você pode continuar doente ainda, mas a sua alma está regozijante. Sabe o que é isso? Você está com a pedra de Deus na vida, você está falando em línguas estranhas, você está adorando, você está louvando. Isso o diabo não pode roubar de você. Só que ele quer que você transforme isso em pão, que você resolva o seu problema. Mas hoje Deus veio falar com você: continua com a pedra, continua com aquilo que tem valor, continua com aquilo que dura. Oh, glória! Não transforme pedra em pão. Jesus olha para Satanás e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu pergunto para você: que palavra é essa que sai da boca de Deus, se Jesus está 40 dias no deserto e não ouve nada? O Pai não falou nada, o Pai está em silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para você: o grande problema da nossa geração não é falta de palavra de Deus, é falta de memória do que Deus já falou. Deus nunca coloca você no Jordão, no deserto, sem ter falado com você no Jordão. O grande problema nosso é que a gente sempre acha que tem que ter uma palavra nova, e a gente esquece que aquilo que Deus falou, Ele vela para cumprir. E lá no Jordão Ele disse para você: tu é meu filho amado. Agora você está no deserto, você está dizendo: Deus, o que aconteceu? Ele está dizendo: eu não preciso falar mais nada, lembra do que eu já te disse? Você ainda é filho amado, está passando dificuldade, mas é filho amado. Você está vivendo uma prova, mas é meu filho amado ainda. Guarda essa palavra no teu coração. Você é filho amado. A Bíblia diz que Satanás ouve isso. E ele diz assim: ok, aqui no secreto, aqui na individualidade, você não vai ceder. Então vamos fazer o seguinte: vamos para o pináculo do templo, o lugar mais alto da religião. E ele leva Jesus para o lugar mais alto. Pensa comigo, irmão. Jerusalém, cidade santa, movimento religioso. Naquela época nós temos 3 capitais importantes: a capital do Império, Roma, a capital do conhecimento, Grécia, e a capital religiosa do mundo, que é Jerusalém. Jesus está na capital religiosa e Ele é filho de Deus. Toda demonstração que Ele vai fazer ali é uma demonstração violenta de poder, que pode atrair o olhar de toda a multidão e dizer: verdadeiramente o Messias está com a gente. E o diabo sabe disso, e ele diz assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a chance. No alto do pináculo eu vou dizer para você: se joga daqui para baixo, e quando você cair lá embaixo, não vai cair, o anjo vai pegar você e a gente vai viver o primeiro bungee jump gospel. Sabe aquele que você salta, quando parece que você vai se esborrachar no chão, a borracha pega você e puxa. Aí imagina Jesus, irmão, no pináculo do templo, todo mundo olhando. Meu Deus, o que ele vai fazer? Aí ele se joga. E quando ele está chegando perto do chão, os anjos vêm, pegam ele, botam ele de pezinho, e ele desce no chão só acenando. Filho de Deus, hein? Fica atento, você viu o que aconteceu? O anjo, você viu o anjo? Você viu o anjo? Puxa o replay aí para você ver. O anjo me pegou na hora. Por quê? Sou filho de Deus. Sabe o que é isso? Gente que busca autoafirmação em momentos de crise. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa ouvir ou provar que você é filho de Deus.
Você tem que saber que todas as vezes que você não confia na palavra de Deus e pede provas, você pode estar tentando o Deus que falou com você. Porque Deus não quer que você creia a partir de algo materializado. Deus quer que você creia a partir da palavra dele. Na verdade, Deus quer que você creia nele. Se ele falou que você é filho amado, não se jogue do alto do templo para provar que você é alguma coisa. Continue no seu lugar, sofrendo do jeito que você está e crendo. Deus me deu uma palavra no Jordão e eu creio nessa palavra, e é com essa palavra que eu caminho até o fim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não para. E ele vai para o último nível da tentação. Perceba que são 3 níveis de tentação. Nós temos a tentação na intimidade, nós temos a tentação na esfera da religião, e nós temos agora a tentação que abrange todo o ego, todo o orgulho, todo o cenário de psique de Cristo. Por quê? No alto do monte, Satanás olha para Jesus assim: vamos fazer o seguinte, eu vou esclarecer para você. Olha os reinos da terra, olha a glória deles, pode olhar. E eu não sei de que monte é esse, mas a Bíblia diz que é possível ver. Jesus contempla tudo aquilo e Satanás diz assim: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Eu não quero o que você tem, eu quero o que você é. O que você tem não me interessa, mas o que você é me é importante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente acreditando que o diabo quer o que você tem. O diabo nunca quis o que você tem. O diabo quer o que você é. Porque o que você tem faz de você apenas mais um. Mas o que você é em Deus te faz alguém exclusivo. Ô, irmão, eu não gosto do diabo. Odeio ele. Mas assim, eu entendo às vezes, eu entendo. Volto a repetir, está gravado, você pode puxar a gravação. Eu odeio o diabo. Meu inimigo. E eu quero que cada vez mais ele me odeie. Mas eu entendo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui é filho de Deus e tem um carro, diga amém. Quem aqui é filho de Deus e tem um salário, diga amém. Quem aqui é filho de Deus e já viajou a passeio? Diga amém. Deixa eu te perguntar, o que você fez como filho de Deus, alguém que se diz filho do diabo pode fazer também? Pode ter carro, pode viajar, pode ter dinheiro? Pode? Pode. Às vezes até melhor que o nosso, né? Ficou difícil afirmar, né? Mas é. Tem filho do diabo que tem carro muito melhor que o meu. E deve ser muitos que tem carro melhor que o meu. Tem filho do diabo que tem muito mais dinheiro que eu. Aí você pergunta: pastor, e aí? Que vantagem tem nessa? Fica atento. Teu nome? Roberto. Roberto, você pecou essa semana? Vixe. Se você falar que você não pecou, já peca. Fica tranquilo, eu não vou pedir confissão aqui pública. Só quero saber se você pecou. Você disse que pecou. Beleza. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles causam separação entre nós e o nosso Deus. E hoje você está aqui oficiando para quem o seu culto? Para Deus. Você pecou, então você é pecador. E todo pecado merece justa sentença. E a sentença para o pecado, e a Bíblia chama isso de salário, é a morte. Nessa noite você teve a ousadia de, sabendo que é pecador, vir para a casa do Deus Santo, sentar numa cadeira, pegar seu teclado e oficiar um culto para o Deus Santo. Porque você, quando fez isso, não confiava no seu mérito. Você confiava numa coisa: diante do Pai tem alguém que pagou todo o preço pela sua vida, morreu por você. E você pode se levantar na sua casa, apesar dos seus pecados, e dizer: apesar do que eu sou, há um Pai que me espera na casa dele. Eu vou lá oficiar meu culto a ele e vou entrar na presença dele com liberdade e ousadia, porque eu creio. Eu creio. O que o diabo quer não é o que você tem, porque o que você tem, muito filho dele tem.
O diabo quer justamente isso que você é. Um filho adorador que, apesar dos defeitos e problemas, tem a ousadia e liberdade de entrar diante do Santo dos Santos. E não entra com medo de ser morto. Pelo contrário, quando você entra e se quebranta, o sangue de Jesus Cristo purifica e perdoa todos os seus pecados. E a partir de agora você está diante do Todo-Poderoso e pode louvar a Ele, exaltar a Ele, bendizer a Ele. Oh, glória! Não, eu não sei se você entendeu o que Jesus está dizendo a nós essa noite. Apesar do que a gente é, a gente não merecia estar aqui hoje, mas Ele amou a gente de tal maneira que abriu a porta do santuário de novo, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu entendo a raiva do diabo, olhando para esse menino aqui, dizendo: cara, você é pecador, você está cheio de falhas, você está cheio de pecados, você não podia entrar lá. Aí vem o filho e diz assim: entra. Não, ele vai, pai, ele vai. Olha nele, pai, olha nele. Não tem mais pecado. O Senhor vai beber o sangue. Ô irmão, em nome de Jesus, o diabo não quer arrancar de você seus bens. Fica tranquilo. Tem gente que diz assim: pastor, o senhor não unge meu carro. O diabo está furioso com meu carro. Irmão, o que o diabo quer fazer com o seu carro? Você acha que o diabo é louco de roubar carro no Brasil, irmão, com o preço do IPVA? Apesar que o diabo é picareta, ele não paga nada, né? Mas imagina a irmã: o diabo está furioso com a minha casa. Irmã, que trabalho que o diabo vai querer com a sua casa? Deixa eu dizer uma coisa: tudo que o diabo quer é o que a gente é em Deus: adorador. O diabo está dizendo: entrega para mim aquilo que só Deus pode receber de você, que está tudo certo. Eu te dou todas as coisas aqui no reino da terra, é só você me entregar o que você é em Deus. Então deixa eu dizer, a gente já ouviu aqui hoje, a gente precisa entender aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. Aquilo que tem preço, Satanás pode dar para qualquer pessoa, porque tua casa tem preço, teu carro tem preço. Agora, o que Deus pode dar para você, só Ele pode dar, porque isso tem valor. Não é preço, não é ouro, não é prata, é sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E é isso que o diabo quer arrancar de você. Então deixa eu dizer, não negocie isso, não entregue isso. Isso é precioso demais. E Jesus olha para Satanás e ele diz uma coisa: Satanás, vai-te embora, porque eu só vou servir a Ele, só vou adorar a Ele, porque só Ele é digno de receber meu louvor e minha adoração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, em forma de pergunta. Quando Jesus fala isso, ele ainda está com fome, sim ou não? Ele tinha comido alguma coisa, sim ou não? Não. Sabe o que Jesus está dizendo para Satanás? Eu não vou ceder à tentação. E eu não faço isso por uma questão de gratidão ao que o Pai fez. Eu faço isso por uma questão de fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é você reagir a partir do princípio da gratidão, porque gratidão implica reação a partir de um favor recebido. Outra coisa é você reagir a partir da fidelidade, é saber com quem você tem um compromisso de serviço fiel para sempre. Isso é diferente. Vou usar um exemplo claro. Eu não sou fiel à minha esposa porque ela faz comida boa todo dia. Eu não sou fiel à minha esposa porque ela deixa a minha vida toda abençoada. Às vezes ela tumultua. E é normal, eu também tumultuo a dela. Eu não sou fiel à minha esposa porque nunca houve nenhum problema entre a gente. Eu sou fiel a ela porque eu tenho um compromisso. E o compromisso não é com ela. O compromisso primário que eu tenho é com o meu Senhor. É por isso que ela mesmo não estando aqui, se alguém me perguntar, eu digo, eu tenho um compromisso com ela. Porque meu compromisso não é um compromisso baseado em gratidão. Ela me fez algo e eu tenho que retribuir. Não, meu compromisso é baseado em fidelidade. Eu tenho que ser fiel, porque eu dei a minha palavra diante do meu Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você: quer viver poder e milagre da parte de Deus? Aprenda, você não é fiel por estímulo, você é fiel por compromisso, por fidelidade. Você não é fiel porque Deus te deu uma bênção, você é fiel porque Ele é Deus. Você não é fiel porque Deus te abençoou, você é fiel porque Ele é Deus. Você não é fiel porque Deus te abençoou com alguma coisa boa, você é fiel porque Ele é Deus. Não é baseado em estímulo, é baseado em convicção. Jesus olha para Satanás e diz assim: pode ir embora, eu vou servir a Ele e adorar somente a Ele. E olha que maravilhoso, quando os diabos, eu acho que é um diabo, mas vou dizer os diabos, quando os capetas saíram, que eu acho que o diabo é tão miserável que ele nunca vem sozinho, ele sempre traz mais alguém porque ele é meio covarde. Então quando os capetas saíram, a Bíblia diz que os anjos chegaram. Aí eu pergunto para você: quem pediu? Quem orou? Quem clamou por um milagre? Ninguém. Porque fiel não precisa se desesperar para ver poder e milagre. Fiel só tem um compromisso: adorar e servir o Pai. Poder e milagre é uma consequência natural daquilo que você é com Deus. Sabe o que eu vim dizer? Essa semana de poder e milagre não é só para quem fica pedindo bastante, é para quem está dizendo: Deus, ainda que o Senhor me mate, eu estou aqui de pé. Ainda que o Senhor acabe com a minha vida, eu vou ser fiel até o fim. Ainda que eu pereça, mas a minha fidelidade o Senhor tem. Você vai viver poder e milagre. Você vai viver poder e milagre. Aleluia. Escute isso: fidelidade atrai. Fidelidade starta processos de provisão. A Bíblia diz que os anjos chegaram. E chegaram para quê? Servir Jesus. Acho isso maravilhoso. Porque a ideia do diabo é sempre essa: você quer comer? Mete a mão na pedra e transforma ela em pão. Com Deus é diferente. Você é fiel, Ele diz: fica tranquilo, estou mandando o anjo levar pronto. Isso é legal, né, irmão? Pastor, o senhor está me incentivando a ser a pessoa mais preguiçosa da terra? Não, estou incentivando a você a ser um adorador de verdade. Porque aquilo que no deserto você não pode produzir, o teu pai já tem pronto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que é muito séria. A gente muitas vezes na igreja diz assim: fica tranquilo, irmão, Deus está preparando o seu milagre. Deus não precisa preparar nada, em Deus tudo está pronto. Deixa eu dizer uma coisa para você que você precisa entender: o Deus que você serve é um Deus que não trafega na linha cronológica do tempo. O Deus que você serve é um Deus atemporal. Ele está fora do plano do tempo que você participa. Então deixa eu dizer uma coisa para você entender: o Deus que você serve já sabe o que aconteceu no culto de domingo que vem. O Deus que você serve já sabe o que aconteceu no culto de domingo que vem. O culto nem aconteceu para você, teu Deus já sabe o que aconteceu lá, porque Ele já trafegou no tempo. A sua história não está nascendo a partir do seu nascimento, a sua história está começando a partir da eternidade. Deus já sabe de onde veio e Deus já sabe aonde vai chegar. O que Ele tem para você está pronto, está preparado. Ele só está conduzindo você até você chegar lá. Então descansa, você se é adorador de verdade, não precisa ficar desesperado. Deus vai trazer. Aleluia. Vai chegar. Ô irmão, vai estar pronto. E eu fico imaginando, pastor César, o anjo chegando. O capeta saiu. Jesus está ali sozinho, de boa, no deserto, com fome. De repente o anjo chega. Tudo bem? Tudo bem. Eu vim te trazer algo. Ah, é. Pai mandou. Você está com fome, né? Tô. Então eu vim te servir. A ideia não é que o anjo entrega, a ideia é que o anjo serve. A ideia não é que o anjo deu e foi embora. A ideia é que o anjo ficou para te trazer provisão completa do Pai. Só que vamos ser sinceros, vamos abrir o confessionário aqui. Eu acho que o anjo chegou com uma coisa para matar a fome de Jesus. Café da tarde. Pãozinho francês.
com pão de queijo. Eu estou pensando num café de hotel, porque o café da nossa casa aí é covardia. Aquele bolo de fubá, bolinho de fubá. Se é casa de vó, tinha uma coberturinha pelo menos, para dar um toquezinho. Né? Mulherada mais nova já vai para o mercado e pega aquele meio farelento. Deus está falando aí, ó. Deus está tratando com essa geração fast food aí. Aquela bandejinha, bolinho de milho ali e tal, cafezinho quente, jarrinho de leite, suquinho de laranja para ficar top, mamãozinho cortado no meio. E assim, se eu pudesse escolher, eu colocaria um Danone grego do bom, para esquecer da fase de escassez na infância. Eu botaria um Yakult, que eu sou apaixonado em Yakult. Mas o Yakult top, não genérico, o verdadeiro. Eu montaria uma bandejinha dessa, irmão, e eu penso que o anjo chegou e disse assim: Jesus, você está com fome, né? Pega aí, come à vontade aí que o Pai mandou. Só que deixa eu lembrar você, o diabo acabou de sair e ele disse o seguinte: se você me adorar, eu não vou te dar um prato de comida. Se você me adorar, eu dou a você todos os reinos da terra e toda a glória deles. E agora quando o anjo chega só para matar fome. Se você colocar as propostas numa balança existencial, você vai dizer: peraí, a proposta do diabo parece que tem mais peso que a proposta divina. Porque a proposta divina não é dar a você aquilo que você ainda não tem que receber. A proposta divina é dar aquilo que é necessário para você chegar onde Deus quer. Então deixa eu dizer, o que você veio buscar aqui como poder e milagre de Deus não é para satisfazer tudo o que você deseja, é para te dar condição de continuar marchando e seguindo até onde Deus tem para você. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o que Deus quer manifestar aqui não vai transformar você em alguém sem problema algum. O que Deus quer manifestar aqui é para capacitar você para chegar no propósito eterno que Ele tem. Deus não quer dar milagres para você para encher a tua vida e você dizer tenho tudo. Deus quer trazer milagre para a tua vida para você dizer tenho o suficiente para chegar até onde Deus quer que eu chegue. Milagre não é para deixar você cheio de coisa, milagre é para deixar você cheio de condição para chegar onde Deus deseja. Aleluia! Agora entenda por favor. A Bíblia diz que Jesus, diante desse cenário, ele pega o que o anjo trouxe, certamente come. Aí você diz assim: puxa, pastor, Jesus perdeu uma oportunidade, né? Nossa, o capeta fez uma oferta forte, hein? Nossa, pastor, não é por nada não, mas ó, essa oferta do capeta, ó, é de se pensar. Quando a gente fala assim, talvez a gente diz: pastor, jamais eu pensaria na oferta do capeta. Quantas ofertas, irmão, passam na nossa frente e você diz assim: Senhor, podia ser bem do Senhor, né? Irmão, eu sou pastor de igreja. Quanta menina, irmão, que chega no gabinete e diz assim: pastor, só pode ser Deus, porque é tão lindo assim, pastor, é tão romântico, é tão carinhoso. Assim, ele não é crente, não tem nada a ver com Deus, mas assim, pastor, é tudo que eu sempre sonhei. Quanto menino, irmão, besta, passa pelo gabinete e diz assim: não, pastor, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, eu já estou até falando para ela que eu sou da igreja. Ela até diz que vem. Irmão, nas coisas mais simples da vida, a gente está flertando com as ações de Satanás sem perceber. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas o diabo fez uma proposta forte mesmo, hein? E Jesus recusou. Olha, Jesus é legal, recusou e optou pelo menos. Só que deixa eu dizer, o menos de Deus é transitório, não é duradouro. O muito de Satanás passa, porque tudo que ele ofereceu para Jesus é reino da terra e glória deles. Então escute isso, o que Satanás ofereceu está restrito à terra. Aí Paulo vai escrever aos Filipenses, ele diz assim: de sorte, capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se da sua divindade, assumiu a forma humana e como homem ele resolveu ser fiel e ele serviu em fidelidade até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Porque ele fez isso, Deus olhou para ele e gostou tanto do que ele fez que resolveu dar a ele um nome, e esse nome está acima de todos os outros nomes, e diante desse nome se prostrarão os joelhos que estão nos céus, que estão na terra e que estão debaixo da terra, e esses joelhos vão prostrar e declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Você nunca perderá em ser fiel a Jesus. Você nunca vai ser frustrado sendo fiel a Jesus. Você nunca vai perder servindo a Jesus em fidelidade. Hoje Jesus nos traz aqui, Ele diz, poder, milagre. Você vai viver a partir da sua vida comigo, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero e no lugar que eu quero. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deuteronômio capítulo 28 ainda cumpre sobre nós. Se você for fiel, você não precisa ficar correndo atrás de um milagre. A tua fidelidade, ela é o ponto referencial do milagre. Aonde o fiel chega, o milagre vem até ele e o alcança onde quer que ele esteja. Crê nisso? Fica de pé, por favor. Ministério de Louvor, vocês estão aí? Então, que no Santo dos Santos, a fumaça escondeu vocês. Só vi a glória aqui com o pastor Cezinha ali. Não é assim não, varão, você é muito rápido. Irmão, eu creio tanto naquilo que Deus ministra ao meu coração. E eu sei que essa é uma campanha que sugeria a busca para você. E por favor, não deixe de buscar. Só tem uma coisa que eu quero aconselhar você pela palavra. Se é para buscar, nunca busque o que Deus tem. Se é para buscar, busque Deus. Se você quer viver poder e milagre, busque Deus. Porque poder e milagre é parte dele e vai se manifestar na sua vida, na relação com ele. Então hoje, pastor, como é que a gente termina esse culto? Orando por milagre? Não. A gente termina esse culto adorando a ele. Porque eu creio que nesse processo de adoração, Satanás vai ter que ir embora. Porque ele entendeu que você decidiu hoje, você servir a ele, adorar a ele. E ele pode dizer para você, mas você está com fome ainda, cheio de problemas. Você vai dizer, ainda que ele me mate. Jó já disse isso, ele pode me matar, mas eu não vou negar o meu Deus. Então a gente vai terminar adorando. E você já deve ter ouvido aquele hino que diz: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ô irmão, vamos abrir o confessionário aqui. Você imagina o nível do desgosto do diabo? A gente meio tentando sair de uma pandemia, pau quebrando dentro da igreja, a gente cheio de dificuldade, alguém sendo alcançado sempre por uma tragédia. Aí a gente está na metade do ano, irmão, reunido dentro de uma igreja com restrição e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de adoração. E Satanás podia perguntar: mas o que ele te fez para você estar dizendo que ele é santo, que ele é digno? Você pode dizer para Satanás: ele não fez nada e ele não precisa fazer nada. Ele é Deus e é digno de ser adorado. E eu já entendi isso, Satanás, e é assim que eu vou fazer. Só que enquanto a gente adora e serve a ele, irmão, nunca vai passar sem resposta. A resposta vai chegar. Eu sei que há anjos de Deus para ministrar bênção sobre nós. A nossa adoração será um ponto de referência para que Deus manifeste a sua provisão. Eu quero terminar esse momento cantando com você esse louvor, que é um louvor de adoração. A gente não vai pedir nada, mas a gente vai terminar dizendo: ele é santo, ele é digno, ele é merecedor, ele é o Deus a quem eu vou adorar. Se você tiver liberdade de levantar as suas mãos aos céus,